Esta semana, o cantor Wesley Safadão deu uma pausa na sua agenda, nas apresentações, e, segundo as apurações, justamente por conta da ansiedade. E aí, diante da psicóloga, eu pergunto, o que de fato é o transtorno da ansiedade? O transtorno da ansiedade, ele nada mais é, assim, um medo excessivo e persistente. Então, assim, dentro do cerne da ansiedade, está bem no fundo um medo. Então, é um medo de quê? Pode ser de alguma situação ou de algum outro fator externo que seja estressante para o indivíduo. Então, assim, no caso de Wesley Safadão, pode ser diversas hipóteses. Mas, normalmente, ele pode ter algum medo excessivo de alguma situação e isso pode estar gerando algum sofrimento para ele. Então, ele tem que ser de maneira excessiva e persistente. Porque, assim, a ansiedade e o medo, eles são emoções normais. Então, você pode sentir medo. Então, você não pode mexer numa panela quente. Por quê? Porque você tem medo. Então, é uma prevenção para você, né? Não mexer ali, porque a gente aprendeu isso. Então, o medo e a ansiedade, elas são emoções normais. Mas quando ela aparece de maneira persistente, de maneira excessiva, que interrompe no seu dia a dia, no seu cotidiano, como aconteceu com ele, né, que ele teve inclusive que parar os shows, então aí é uma maneira que você pode caracterizar como um transtorno. Nós vivemos em uma sociedade que impõe padrões. A gente está falando de uma estrela, de um famoso, de Wesley Safadão. Mas a ansiedade, ela atinge a todos. Ela atinge a todos, porque assim, até foi importante você ter falado sobre ser o mal do século, porque ela atinge todo mundo. Então, assim, é do ser humano a gente sentir essa preocupação. Agora, de maneira excessiva, ela não é tão boa, porque ela vai interromper o seu cotidiano. Então, de que forma ela está atingindo todo mundo? O que é que está tendo uma preocupação? Então, até exemplos como você estar preocupado com o seu dia a dia, o seu trabalho, os seus amigos, situações sociais, situações que você enfrenta no seu dia a dia, o dinheiro, onde você mora, as pessoas com quem você se relaciona, tudo isso pode ser motivo para você ter uma situação estressante persistente. Até mesmo quando tem de fobias, né? Que tem gente que tem essa ansiedade em relação a animais ou a outros tipos de situações, né? Então, assim, qualquer pessoa pode ter. Aqui a gente está falando de uma estrela, de um cantor muito renomado, que muitas vezes a gente pode olhar e dizer, então será que porque ele tem, eu também posso ter esse tipo de reação? Sim, ela é uma reação normal que a gente pode ter, mas não significa que a gente não possa aprender a lidar com ela. Hoje nós vemos também uma certa cobrança para seguirmos padrões. Sim. Até que ponto isso influencia também a pessoa desenvolver ou ter um agravamento do transtorno de ansiedade? Por exemplo, a gente vê determinados padrões nas redes sociais que são quase inatingíveis. E as pessoas tentam se adaptar àquela realidade e não conseguem, se frustram e automaticamente desenvolvem dentro de si esse medo, essa incapacidade. Assim, quando ocorre, né, nesse sentido que você está me demonstrando, é como se fosse por comparação, não é verdade? Então, assim, a gente tem essa comparação com o outro, hoje com as redes sociais e tudo mais, que está muito abrangente. Então, assim, quando isso ocorre desse tipo de comparação e a gente não conseguir suprir essa comparação, porque o que você vê na internet é sempre tudo muito perfeito. Então, aquilo que a gente vê tudo perfeito, na nossa realidade não é sempre perfeito. Isso. Então, aquela situação acarreta os pensamentos de que o outro é melhor do que eu. Eu não vou conseguir ser tão bonita quanto ele, eu não vou conseguir ser tão produtivo quanto ele, porque hoje em dia a produtividade também está muito em cima, a síndrome de burnout, e tudo isso pode ser também acarretado de um transtorno de ansiedade que a gente pode ter, né? Então, assim, esse tipo de comparação, o ser humano, por ele se comparar, você pode até pegar dele passar a sentir alguns problemas, ele se questionar sobre si mesmo, como anda. Então, aí você vai ter uns sintomas psicossomáticos no corpo, esses padrões elevados que a sociedade está exigindo da gente, para adolescentes também, como você citou, que todo mundo pode ter. Esse padrão de você ser sempre o melhor na escola, você ser o melhor para passar no Enem, para você ser o melhor na escola. Então, assim, é algo que pode influenciar para você ter esse transtorno de ansiedade, inclusive outros tipos de transtorno, né? Inclusive, no Brasil, dados recentes da OMS, cerca de 25%, 26% dos brasileiros já receberam diagnóstico. Além daqueles casos subnotificados, de pessoas que sofrem do mal, mas não receberam ainda
essa notificação, esse diagnóstico. Quais são os sintomas? Para quem está nos acompanhando agora, poder entender. Nós estamos falando da ansiedade porque é um tema que está em evidência por conta do caso de Wesley Safadão, mas como as pessoas podem ter esse sinal de que podem estar com esse transtorno da ansiedade? Identificar, né? Então, assim, pode ter vários tipos de sintomas e pode ser diferente de pessoa para pessoa. Então, assim, normalmente as pessoas podem sentir uma palpitação no coração, pode sentir dificuldade de respirar, pode sentir uma ruminação de pensamentos, então você não consegue focar no presente, então está sempre pensando no futuro, que algo pode dar errado, alguma preocupação excessiva que você tem. Pode também ter sudorese, então aquele suor nas mãos e nos pés, a boca seca. Então, tem vários outros sintomas que é diferente de pessoa para pessoa, mas esses são os mais naturais. Você tem aquela ruminação de pensamentos, você não consegue focar no presente, a sua boca está seca, você sente o seu coração palpitar muito, você não consegue focar no agora. Então, tudo isso combinado com, claro, cada particularidade de cada um, se você perceber que isso acontece de maneira excessiva, persistente no seu dia a dia, então que atrapalha, está lhe impedindo de fazer alguma coisa, como, por exemplo, uma situação, você tem medo de apresentar um trabalho em público, ou de falar em público. Então, você ter uma certa ansiedade antes dessa ação é normal, mas se essa ansiedade te causa um afastamento, uma evitação daquela atividade, e aí te causa um sofrimento, porque a ansiedade ela causa esse sofrimento, né? Então, se ela te causa esse sofrimento excessivo, é quando você deve perceber e parar um pouco. Poxa, será que eu tenho... que se questionar se você tem realmente esse tipo de transtorno, né? E aí vem mais uma pergunta. Como lidar? Nós falamos agora dos sintomas. E como lidar com a ansiedade? Alguém que já foi diagnosticado, né, depois de um acompanhamento médico, com o próprio psicólogo que tem esse papel fundamental de auxiliar, né, os pacientes. Como lidar com a ansiedade? Assim, de maneira geral, eu vou enfatizar que se você sentir algum tipo desses sintomas de maneira persistente, é importante você procurar ajuda terapêutica, que você se sinta bem, você se sinta confortável e faça sentido para você. Mas algumas técnicas que a gente até utiliza, que pode ser auxiliado ali, se você se encontrar numa situação estressante, pode ser algumas técnicas de relaxamento. Então, eu vou citar aqui como exemplo você fazer uma respiração diafragmática. Então, você vai colocar a mão na sua barriga, você vai inspirar por 3 ou 4 segundos e aí você vai soltar contando até 6. Então, você fazer isso repetidamente pode gerar uma sensação de relaxamento. Outra técnica também que a gente pode utilizar é você perceber o ambiente ao seu redor, porque muitas vezes a gente está com aquele transtorno de ansiedade, a gente está com essa ruminação de pensamentos muito negativos do futuro, então a gente está com essa preocupação excessiva do futuro. Então, como é que a gente pode se conectar com o presente? Vamos colocar o que está ao nosso redor. Eu estou vendo um copo, eu estou vendo um papel, eu estou vendo uma caneta. Colocar a nossa presença para o ambiente, para ver se a gente consegue se reconectar com o presente. Além de outras técnicas que a gente pode perceber, que é praticar exercícios físicos, ter uma boa noite de sono, né, que a gente recomenda, alinhado também, enfatizando novamente, a ajuda terapêutica. É fundamental. E um outro questionamento. Diagnosticada a ansiedade, como desacelerar? Talvez esse seja o grande desafio. Em um mundo cada vez mais célere, mais rápido, que exige tanto, às vezes a gente chega no final do dia e diz assim, o mundo deveria ter mais do que 24 horas, porque 24 horas não tá suficiente, eu não estou conseguindo fazer tudo. Em um mundo cada vez mais acelerado, como desacelerar? Para você conseguir falar sobre esse desacelerar, a gente tem que pegar por pessoa, né? Então, assim, o que é que está causando esse aceleramento em você? É uma preocupação excessiva com o trabalho, com a vida dentro de casa, com alguém, alguma outra situação externa? Então, você tem que avaliar essa situação, o que está causando essa aceleração, essa pressão em você mesmo, avaliar os pensamentos automáticos que você tem em relação sobre isso. Então, porque assim, com a abordagem que a gente utiliza, que é da cognitiva comportamental, a gente analisa a situação, os pensamentos que a gente tem em relação sobre isso, porque eles têm um poder de influência em como nós nos sentimos.
Então, se eu tenho um pensamento disfuncional acerca daquela situação de que eu preciso estar sempre fazendo, sempre sendo muito produtiva, sempre estar num pensamento acelerado para dar conta de tudo, então eu sinto essa ansiedade. Então, como é que eu posso modificar esses pensamentos? E aí você pega situação por situação para saber qual é o motivo do estresse e criar estratégias para você ir se percebendo e analisando sobre você mesmo, percebendo a ansiedade, porque o ponto não é você fugir da ansiedade, é você perceber, encarar a ansiedade e entender os pontos que estão ali lhe causando sofrimento. Porque assim, quando você enxerga e você percebe o que está causando sofrimento, você pode passar a entender e pode partir, a partir disso, você procurar estratégias que vão ser mais funcionais para você no cotidiano. Porque o ponto é esse, você ter uma influência para você conseguir seguir o seu cotidiano normalmente, sem que isso cause um sofrimento externo. E é um mal que atinge todos. Da criança ao idoso. Todos podem ser diagnosticados com o transtorno de ansiedade. E qual o papel da terapia no tratamento? O papel da terapia, ela vai auxiliar você a entender. Justamente você vai entender o que é a ansiedade, né? Então, a gente faz essa psicoeducação que muitas das pessoas... Até aceitar, né? Fazer esse processo de aceitação do porquê. Muitas vezes a pessoa chega com ansiedade, não sabe de onde vem essa ansiedade, porque não é costume pensar sobre isso. Então, ela vai fazer alguma atividade para evitar pensar sobre aquilo. Então, a gente vai enxergar a fundo o que é essa ansiedade, o que é que está provocando essa ansiedade, quais são os gatilhos, como é o seu dia a dia, como é a sua rotina, o que é que está influenciando nisso. Então, o que é que a gente pode fazer a partir disso? Pegar tudo que faz parte da sua vida e criar estratégias para você conseguir lidar com isso. Porque a ansiedade, ela não vai sumir. A gente pode aprender a conviver com ela e aceitar nossos sentimentos. E aceitar que é normal a gente ter algumas crises de ansiedade às vezes, porque a gente é humano. Então, vão ter momentos que a gente vai passar por algumas crises, mas a gente vai saber como lidar com ela. E esse é o objetivo principal.